Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG, o programa patrocinado pela TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer ver. Agradecemos aí a presença de todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Um agradecimento especial ao pessoal que está além mar, né? O nosso programa chegando aí em outras praças, outros países, com o poder que o streaming tem hoje. E hoje a gente traz um tema muito interessante, que é justamente as comunidades ditas especiais, né, que são as comunidades dos quilombolas, dos indígenas, das minorias que nós temos hoje no país, para que a gente discuta com esse assunto à luz das questões de ESG. Afinal, qual é a importância dessas comunidades na construção, não somente da nossa cultura, como numa relação empresarial? Lembrando que nós já falamos aqui outras vezes no programa, o último código emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que está na 6ª edição, ele colocou mais um pilar hoje na gestão empresarial, e esse pilar é justamente a sustentabilidade. Curiosamente, dentro desse pilar, ele fala de forma clara, inequívoca, de forma cristalina, que a empresa e a sociedade hoje possuem interdependências. Ou seja, uma promove e provém lucro e geração de capital para a sociedade, a outra, e a sociedade, por sua vez, fornece uma mão de obra qualificada, fornece estrutura, fornece infraestrutura como logística, transporte, energia e outros mais. E essa simbiose, as duas ganham, né? A despeito do que saiu o famoso artigo do New York Times na década de 70, quando então Milton Friedman, que ainda não era Nobel de Economia, publicou um artigo bombástico, vamos dizer assim, dizendo de forma também clara e inequívoca que cabia ao empresariado somente o lucro e dane-se o resto. E hoje a gente vê que não é bem assim, e o documento do IBGC foi muito feliz nessa colocação, e isso dá uma abertura muito grande para que as empresas saiam daquela pecha antiga de 30, 40 anos atrás, como as grandes vilãs da sociedade. Não se trata de nada disso. Hoje elas são molas propulsoras nesse processo, no engrandecimento de toda e qualquer sociedade. Fato é, como essa interlocução, como essa relação sociedade-empresa ocorre. A ferramenta, a agenda ESG, melhor dizendo, trouxe uma relação diferenciada nesse processo, onde ter lucro não é vergonha alguma, desde que você consiga ter uma forma de troca dentro desse processo vantajoso para ambas as partes. A indústria necessita dessa infraestrutura e vice-versa. E a questão que o ESG traz, fundamental nesse processo, é como relacionar lucro, respeitando os direitos desses povos, que é o objetivo da nossa entrevista hoje, os anseios que ele tem, e como respeitar mais do que nunca a individualidade dele, sua cultura, a sua relação de trabalho, a sua proximidade com uma fábrica ou uma instalação, e como isso se dá de uma forma justa, correta e, acima de tudo, acolhedora e respeitosa. E aí, para falar desse tema que é, como diz os advogados, né, deveras sensível, a gente traz aqui ninguém menos, ninguém mais do que Rafael Vieira. Rafael Vieira, além de tudo aqui que eu vou ler do currículo dele, é um grande amigo, um estudioso, um camarada sensacional, com uma visão, uma pegada visionária, diria eu, já de tempos que nós trabalhamos juntos no IBAMA, elas vão mais de 20 anos. Rafael, por formação, é graduado em Ciências Econômicas, especialista em Economia Internacional e Meio Ambiente,
mestre em engenharia ambiental, perito judicial também, consultor em meio ambiente e energia, pesquisador do NCQA, do CCMN da UFRJ em energia renovável e clima. Como experiência profissional, ele foi consultor do PNUD em licenciamento ambiental no IBAMA. Nós comungamos dessa mesma experiência. Consultor SEMPES Petrobras em estudo ambiental, diagnóstico socioeconômico, impactos e programas ambientais, com consultoria em projetos de geração de energia no setor privado, no INEA e no Rio de Janeiro também. Atuação no segmento de mineração, impactos ambientais, EIP, exploração e produção, né, de petróleo, perfuração também, e pesquisa sísmica e análise de impactos socioeconômicos. Ufa! Esse é o Rafael Vieira que nós trazemos aí para abrilhantar esse tema e, assim, estendemos aqui o tapete vermelho para você, Rafael. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, minha gratidão a todo o universo, a todos que aqui estão. Obrigado a você que nos assiste aqui, no caso brasileiro, aqui e além mar. Né? Essa trajetória você faz parte de toda essa história, viu, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O tema é, sim, fazendo alusão aí à tua fala, é deveras sensível, e os princípios do ESG, os princípios do ESG, trazem essa associação à comunidade quilombola, às comunidades tradicionais, povos tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades remanescentes quilombolas. Uma leitura inicial que é importante que seja feita, e para entendimento no contexto, e aí é um ponto crítico. A comunidade quilombola, ela hoje está no escopo do censo brasileiro, no estativo populacional, pela primeira vez no último censo. No que se refere à comunidade de povos originários, comunidade indígena, você tinha um quantitativo que aparecia pelo IBGE em alguns casos específicos. Mas a comunidade quilombola, remanescentes quilombolas, é a primeira vez em tantos anos que o censo é publicado. Já é um avanço, né? Pelo menos falar do tema. É uma chamada de atenção para dizer essa comunidade existe e deve existir política pública, deve existir política de mercado, deve existir também o aceite, no sentido da inserção dessas comunidades no ambiente mercadológico, nas grandes corporações, no mercado de trabalho, nas relações de produção e consumo. E, sobretudo, dentro do arcabouço que essas comunidades trazem, o princípio da preservação e conservação ambiental, que é algo que é douto, não do ponto de vista da titulação de academia no Estado, é douto pelo conhecimento e acúmulo que as comunidades trazem no seu histórico, na sua realidade sociocultural e no seu modo de vivente, que é o que faz contribuir para a existência, por exemplo, de uma dinâmica de agronegócios, falando de um staff um pouco para cima da realidade da comunidade quilombola e dos povos originários, que é no agronegócios que a dinâmica propriamente de fertilização natural, de a composição de estufas naturais para determinada produção de hortaliças, isso são elementos advindos da cultura ou da sociocultura de povos tradicionais e comunidades quilombolas. E aí a percepção que a gente traz é o que o ESG tem a ver com isso, quais são os pontos de aplicação, né? Exato. Quando as corporações adotam o princípio do ESG, aí a gente entra no environment, no A, né? No ASG, no ambiental, no social e na governança corporativa, só para a gente fazer a tradução. E nesse A e nesse S está efetivamente estão fundamentados os pilares da preservação e conservação ambiental e sustentabilidade, isso no A, do ambiental, e no S, o conceito de dignidade e respeito à realidade sociocultural destas comunidades. Ora, e no terceiro, Rafael, do ponto de vista da governança corporativa, do governance corporate, subjaz a essa dinâmica das grandes corporações as ações dos programas ambientais relacionados às suas atividades que são efetivamente impactantes, positivo ou negativamente, no uso do recurso natural, onde esse uso, território e territorialidade, pertencem à dinâmica do modo vivente, do modo faciente destas comunidades. Ou seja, você imagina uma corporação grande, multinacional, que tem a atividade no agro, não vamos aqui citar o nome, tem algumas, mas por ter o domínio da terra, a posse, né,
ela... E aí eu acho que a gente tem que... Não tem como não falar da questão de racismo. Muitas das vezes tem aquela visão do tipo, pô, eu comprei a terra, tem esses negros aqui na tela, e agora, porque eu quero plantar soja ou o que quer que seja, eu tenho que pagar a eles uma indenização do Estado pelo licenciamento. É bem verdade que hoje, atualmente, século XXI, 2023, onde nós estamos, cada vez menos esse tipo de comentário se ouve. Mas, infelizmente, ele ainda acontece. E aí, não estamos aqui denegrindo a atividade do agro. Isso pode acontecer numa mineração, isso pode acontecer numa siderúrgica, independe. Né? Vamos até tirar a questão do agro para não parecer que é um foco numa determinada área de segmento de indústria. Então, a empresa, por ter a posse da terra e do entorno, né, se acha nesse direito e, muitas das vezes, os investidores, ou os diretores, ou o CEO, seja lá quem for, se tiver esse viés, essa visão de maioridade, tipo, eu sou branco e ele é negro, eu já comecei mal a relação, porque ela vai pautar toda a relação de convívio com aquela comunidade. Então, vai ser uma relação de eu tenho que te dar para manter o meu negócio. E não eu vou relacionar com você de uma forma... Porque eu respeito a sua titularidade de terra, eu respeito a sua cultura, e eu, no final, eu preciso de você para que juntos eu consiga remunerar os meus acionistas, fazer uma atividade social que haja retorno e que você também fique feliz nesse processo. É uma visão completamente diferente para o mesmo problema, para a mesma questão, né? Não um problema. A visão é diferente por uma exigência própria do senso de competitividade e concorrência das grandes corporações, não por algum mérito ou alguma ação própria de pré-ocupação de responsabilidade social corporativa ou de inobservância da sua obrigatoriedade legal de implementar programas ambientais determinados pelo órgão ambiental de referência. Ora, a relação do racismo nessas interlocuções, ela vai existir porque o país ele é cartorial, o país ele tem um pacto da branquitude estabelecido. Cartorial. Ainda é cartorial. O Brasil ainda é. O Brasil ainda é. Você tem uma determinada terra, um determinado documento, se aquele documento satisfaz ao olhar do político, há um pertencimento documental do titular daquele documento, o portador, e aquele documento o faz ser proprietário. Proprietário, exatamente. Por isso o Brasil ainda é cartorial e será, mas não tem muita história, não tem muito o que discutir por conta da história, desde a colonização até então. Exatamente. E aí, nessa leitura do cartorial, do senso da territorialidade do território, essas comunidades passaram a ter essa existência, esse relevo atualmente, por uma dinâmica própria de reestruturação, de regularização fundiária, de reconhecimento de determinadas culturas que não deveriam ser banidas em razão do progresso, ou o avanço próprio de um determinado produto commodity, que é a soja, por exemplo, para garantir efetivamente pauta da exportação, no caso brasileiro. Estou falando mineração também, da mesma forma. Estou falando só um pouquinho só do economês, desculpe, mas é para tornar plural a leitura. A mineração também, de mesma forma, né? A mineração da mesma forma, até pelo impacto do processo de pelotização, que é um dos processos da mineração, que torna o impacto sobre o ponto de vista do carreamento de material particulado em suspensão, poeirinha no ar, né? Que também vai impactar determinadas áreas urbanas, etc. Bem como determinados territórios e solos para o processo de cultivo de qualquer outro monocultivares, que é tipo de agricultura de monocultura. A resposta que eu tenho para te dar nessa interlocução nossa aqui é de que há um novo comportamento, sim, do mercado. E aí vamos respeitar, o ponto não é só crítico, sinal vermelho. Há um ponto de inflexão no mercado. Quando eu digo mercado, eu falo de grandes corporações que estão na adoção dos princípios de ética, respeitando técnica e administrativamente, do ponto de vista da gestão, ações que vão gerar aproximação. Não há ação resoluta, o problema não fica resolvido. Você é um elemento estranho a toda uma dinâmica sociocultural de anos, dezenas de anos, e você ser um elemento diferente do processo tem que gerar algum tipo de convencimento dos benefícios que aquele teu projeto traz.
Então, você vai necessitar de uma interlocução própria, de profissionais próprios, para chamar a atenção dessa comunidade diretamente impactada para o ponto do benefício e o ponto da reciprocidade. A manutenção das áreas de preservação ambiental, da cultura local dessas comunidades, isso é um ponto pacífico de conservação, não se discute. A mesma leitura, e isso é uma leitura própria de política pública, estou falando de legislação brasileira, no que se refere à legislação ambiental, e das ações das grandes corporações preocupadas em não terem maculadas as suas grandes marcas. Porque isso aí entra a governança. Aí entra o G. A preocupação do risco nesse processo. O risco reputacional. E aí não tem como. É ditado pelo CEO, pelos investidores lá em cima. Exatamente. E aí é onde vai valorizar lá na B3, falando um pouco de mercado financeiro, é onde joga lá na B3, se você tem a Camargo Vieira S.A. Incorporações, só para citar um exemplo, obrigado pela parceria, a Camargo Vieira S.A. Incorporações é uma empresa da construção civil. Ótimo, olha, a empresa foi aí aquinhoada com processo licitatório, vai implementar o corpo estradal em determinada região do norte brasileiro. Opa, Rafael, do norte brasileiro, mas aí muita área florestada, floresta em pé, vai gerar desmatamento? Vai. Vai avançar em determinada área de povos originários? Vai. Então, mas como é que é o processo de licenciamento ambiental disso, já que vai impactar tão fortemente? Ações de interlocução, implementação de programas ambientais, ações de reuniões técnicas dentro das comunidades, dados os órgãos ambientais partícipes desse processo, para garantir o G da Camargo Vieira S.A. e para garantir o S do respeito à sociocultura local. Sim. E ainda, para garantir o A do ASG, do ambiental, o E do ESG, do environment, que é para garantir justamente o senso preservacionista que a corporação está preocupada em manter para não macular a sua dinâmica de investidores no mercado financeiro, por exemplo. E aí seria interessante, o nirvana desse processo todo, é que se houvesse não somente o processo de licenciamento, mas uma política pública de Estado seria o ideal e não de governo, para que nessas situações, esse cluster, esse local, vamos pegar Macaé, por exemplo, né? Vai acabar um dia. Né? Como é que essas populações, não somente essas populações de quilombola, a nossa sociedade, como ela vai sobreviver sem aquele commodity nos próximos 20, 30, 40, 50 30 anos, hein? Então, no processo de licenciamento, é dado não acho que não é uma boa palavra, é combinado, é ofertado amortecimentos desse impacto negativo, que não necessariamente pode ser dinheiro. O ideal seria que fosse instrução, cultura, conhecimento, para que aquela sociedade pudesse continuar depois da saída da instituição da empresa, consequentemente do commodity. E do contrário, quando o cara sai dali, ele leva o conhecimento, leva o know-how, leva tudo e acabou a vila, acabou a cidade. É uma forma de reciprocidade, desculpe interrompê-lo, uma forma de reciprocidade que as corporações têm buscado fazer, e que está muito velado ainda, tá? De buscar o conhecimento que aquela comunidade tem e não implementar o seu. Também é uma forma de dignidade e respeito à comunidade quilombola e à comunidade de povos originários. Que seja dito isso. Nesse sentido, fazer valer a ação empreendedora com a realidade sociocultural daquela comunidade, dentro do município em que ela está inserida e do estado que ela está inserida, é fazer valer o respeito e a sua dignidade, mas também garantir que a empresa que ali se instalou gerou a valorização dessa sociocultura. Como se, por exemplo, olha, nós temos aqui na comunidade uma linha geral de identificação para contexto geral. Identificamos 150 habitantes na comunidade remanescente quilombola XAB, XPTO. Essa comunidade XPTO, dos 150, percentual X é idoso, percentual X de crianças, percentual X de adolescentes. Adolescentes em idade escolar, todos em idade escolar. Aquela corporação ela pode implementar uma ação própria de letramento ou de alfabetização para justamente ajudar no processo de empreendedorismo da sociocultura que eles possuem. E aí eles não vão ficar minimamente associados direta ou indiretamente à estrutura do emprego direto ou indireto que aquela empresa gerou naquela região. Acaba com a dependência. Acaba com a dependência. Porque na leitura mais popular possível, das instituições populares, ONGs, a gente não está dando o peixe, a gente está ensinando a pescar. E aí a Camargo Vieira S.A. Incorporações faria algo desse tipo.
Aliás, eu gostei dessa Camargo Vieira S.A., a gente pode depois conversar. Eu acho que eu estou aqui profetizando, não sei. Acho que tem condições. Mas, tirando a Camargo Vieira S.A., uma outra... Poxa, não desliguei o telefone. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo a gente faz na hora. Deixa eu tirar aqui. O que eu ia perguntar para você era o seguinte. O ESG entra numa situação, realmente, num momento diferenciado para a nossa sociedade. Sim. Hoje, você tocou numa palavra muito interessante, que é a conscientização da sociedade. Sim. As gerações que estão aí mais novas, elas simplesmente nem ouvem questões de racismo, misoginia, ou o que quer que seja. O cara simplesmente nem ouve. O que eu quero dizer é o seguinte: nem coloca em discussão, eu não quero ouvir. Isso, para mim, não existe, acabou. Não pode haver. Né? Eles são muito mais focados nisso, são muito mais diretos nisso, que é um avanço considerável. E aí, o ESG, ele, como ferramenta de medição, de avaliação de risco de negócio, ele hoje vê uma sociedade altamente demandante de ações sustentáveis, leia-se igualdade social, respeito, falando exclusivamente diversidade, etc. E tudo isso. E essa sociedade começa a olhar para as empresas que estão em volta e, minha opinião, no futuro muito próximo, vão decidir quem vai ter licença para operar ou não. Seria uma magnitude nas audiências públicas, né, digamos assim. E o ESG vai ser a ferramenta que vai medir esse risco para dizer o seguinte, cara: se você tem um CEO, você tem diretores C-level, né, numa situação que ainda haja pontas de identificações de racismo, querido, troca. Troca, porque esse cara vai dar problema quando esta unidade fabril, ou seja, o que for, entrar numa comunidade quilombola, no seu raio de atuação socioeconômica. Esse camarada, essa ponta de racismo que ele tem, vai gerar problemas com aquela comunidade. Isso é inquestionável que vai acontecer. Apesar da empresa ser multinacional, ter diretrizes, ter política e tudo mais. Porque as pessoas fazem diferença nesse trato. E quem está do outro lado, da comunidade quilombola, ou de nós mesmos, pobres mortais, você percebe quando a pessoa é verdadeira no trato ou não. Quando ela está fazendo aquilo por uma obrigação, por quase que um dever para você, do que propriamente dito admirar a tua cultura, venerá-la, no sentido de vocês foram heróis, vocês passaram por 200 anos de suor e lágrimas, né? E assim, eu preciso respeitar isso. Isso faz parte da minha história. Eu não posso deixar de falar disso. A gente, antes de começar, até comentava sobre isso, né? Eu, Carlos, posso falar sobre o racismo. Você, Rafael, fala de racismo. Pela questão da melanina que nos diferencia só de cor de pele, porque nós somos iguais, né? Então, assim, essa questão precisa, sim, ser muito discutida nas companhias, porque elas são precursoras de problemas que vão acontecer lá na frente, ou talvez já seja até nessa realidade atual. Efetivamente, isso faz total diferença na gestão do negócio, no planejamento do negócio e, sobretudo, os indicadores de resultado. Estou falando aqui do G, para que todos nos ouçam, tá? O que é importante na associação do ESG nessa discussão da comunidade quilombola e dos povos originários. No que se refere aos povos originários, estão aqui há mais de 50 anos, a terra pertence sim a eles. Agora, o fato é como equacionar no processo de desenvolvimento de uma nação, processo de soberania, construção de soberania de uma nação, implementação de políticas, de legislação, e a lei ela tem que respeitar também essa realidade sociocultural da comunidade original, dos povos originários, e lei é isso, né, um instrumento de orientação e conduta em uma sociedade, isso é lei. Tá? Na medida em que isso ocorre, e na medida em que isto ocorre, a geração atual, que foi o ponto que você levantou, faz uma leitura do seguinte: eu não vejo o meu igual como diferente. Desculpe fazer um termo bem contraditório na questão do texto, porque é assim mesmo, eu não vejo o meu igual como diferente. A minha geração, para quem está com mais de 45 anos de idade, ela sofreu uma realidade de transição. E aí vem a diversidade cultural, a diversidade social,
A questão dos estratos sociais, eu falo de pobreza, linha de pobreza, estratos definidos como classe média, etc., cores, né, etnia ou raça e tal. O ESG vem buscar muito essa reestruturação, como você bem diz, nas várias formas outras de apresentação aqui próprio no Ondas Play, e outros colegas que participaram contigo sobre a forma de entrevista. ESG é um caminho sem volta no mercado mundial. Uhum. E na medida em que você respeita a diversidade, você respeita a condição própria dos fatores humanos. Rafael, mas que fatores humanos são esses? O comportamental, a leitura diferenciada sobre o comportamento do outro, a condição na qual você vai se inserir naquele ambiente em que o outro lhe vê como diferente, e você precisa gerar um resultado de negócio para o mercado, mas você precisa ter a capacidade de inserção na leitura daquele outro, de modo que ele entenda que o teu propósito é de melhorar o cenário. Se não melhorar, você vai ter se não melhorar, você vai ter programas que possam mitigar ou compensar de tal maneira que seja satisfatório a parte outra. A questão é sempre essa. O problema da humanidade hoje, do ser humano por si só, numa condição bem unicelular, de condução de grupo, enquanto não se tiver a leitura de unidade, não seremos muita coisa. A gente perde soberania, perde capacidade de perde estrutura social, perde capacidade intelectual, porque se pensa efetivamente uma estrutura de... Não estou criticando, mas de que a inteligência artificial vai fazer tudo por nós, e a inteligência artificial ela não tem sentimentos. E quando você discute fatores humanos para se inserir numa comunidade, esse elemento que traz a sua mácula racista, a sua mácula de rejeição à cultura diferente da dele, a sua condição própria de soberania, prepotência e arrogância para dominar a cultura do outro, ele vai ser um problema no resultado do negócio. Fatores humanos é onde o ESG traduz no S os resultados que o G vai trazer para a empresa. E aí ele tem que optar um profissional tal que se insira lá, naquela comunidade, que traga um cenário social tal qual o nosso G, a governança corporativa, possa implementar ferramentas que sejam capazes de minimizar o quadro de estranheza, rejeição, qualquer ponto de uma matriz SWOT, uma matriz FOFA, matriz FOFA, que identifique algum resultado de melhor inserção ou menor inserção naquela comunidade. De modo que equacione o resultado, tanto para o negócio, de fato, a despeito da mineração, a despeito do setor de óleo e gás, a despeito da indústria naval, a despeito da construção civil, para todo e qualquer setor, para toda e qualquer dinâmica econômica, se inserir numa realidade sociocultural de uma comunidade que não entende o que é o mercado moderno, não entende de fato, não entende porque não tem acesso lá, é algo que demora. Falar da diversidade sexual, por exemplo, no ambiente de comunidade quilombola ou comunidade de povos originários, é outra leitura. Uhum. Então, o mercado está começando a aprender isso por inserção própria dos princípios do ESG. São respostas que nós vamos ter, como vou fazer uma citação de um historiador, chama Charles Lindbergh, que estudava história econômica geral, né? Estudar a história no presente é assim mesmo. A cada resultado, uma modificação do comportamento. Bem assim. Eu vejo dessa mesma forma, não dá para a gente falar disso sem deixar de falar da questão de racismo. Infelizmente, são duas coisas que estão, ou felizmente, estão linkadas nesse processo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, nós, como sociedade, temos evoluído, principalmente na questão da sensibilização. Nunca se falou tanto. Fala-se, às vezes, muita besteira, é verdade, mas isso aí é inerente, faz parte de qualquer processo evolutivo, normal. Mas eu vejo com muito bons olhos essa discussão que hoje acontece, que muitas das vezes a gente não falava. Era comum você conversar perguntar a uma mulher se ela já sofreu assédio. Ela ri e fala, claro, muitos. Você pergunta a um negro, você já sofreu racismo? Pô, tá brincando, cara. Né? Diariamente. E ainda tem gente que vira e fala assim, não, isso é um exagero. Estamos no século XXI. Isso não acontece. Não, é o contrário. Estamos no século XXI, que absurdo. Isso ainda acontece. Isso ainda acontece, entendeu? Então, assim, eu sempre conto essa história do Glauco, vai estar com a gente agora na Câmara dos Vereadores, um evento sobre empreendedores negros, promovido por um vereador, Carlos, e ele conta uma história que ele como garoto, né, adolescente, entrando no shopping, ele e outros colegas, todos brancos, só ele negro, e o segurança negro também, ele não falou nada, ele não foi constrangido, mas os olhos do camarada acompanhavam somente ele dentro do shopping.
Então, esse é o tipo de coisa que eu, por exemplo, nunca passei. E nem nunca percebi isso, né? Por isso que eu falo sobre, não falo de. Um ponto interessantíssimo, até pelo Eu passei a observar isso. Sim, cara, muito isso natural. Acontece demais, cara. Muito natural. Muito natural. O ator, diretor e produtor teatral Lázaro Ramos chama atenção em uma das suas entrevistas e o próprio comediante também de stand-up comedy, Yuri Marçal, ambos negros, apresentam esse ponto na seguinte leitura. Sociedade branca ensina seus filhos a não serem racistas, porque eu ensino os meus a revidar. A leitura ela é pontual e é real. Ela é real. Pela seguinte leitura, eu tenho um filho de 20 anos de idade, está no terceiro período de letras da UFRJ, universidade que está no top 10 das universidades do país. Mas se meu filho corre atrasado para uma aula para pegar um ônibus e a polícia faz uma ronda, a polícia pode pará-lo. Um outro da mesma idade, branco, não negro, correndo no mesmo local, possivelmente não é racializado por isso. Verdade. É verdade. Né? E qual é a leitura que a gente faz do ESG nesse sentido no ambiente corporativo? Do ponto de vista da diversidade. Eu falo da diversidade pontualmente no guarda-chuva. A diversidade eu falo da etnia, eu falo da sexualidade, eu falo da relação própria de gênero. O ESG traz isso, traz essa compreensão para a composição do percentual maior de mulheres nas áreas de direção, no C-level, por exemplo. Negros também, negros. Companhias. Hoje, na própria CVM 59, como obrigatório, mas quando ela coloca e você não faz e fica transparente, óbvio que todos começarão a questionar. Logo, e aí acaba sendo obrigatório tacitamente. Né? O Banco Central brasileiro ele tem hoje na diretoria um negro, o que, na verdade, demorou X anos para que isso acontecesse. Né? Para você, é importante você falar isso, para você que está nos ouvindo, pode parecer... Tom, pelo menos tem um. Não, a questão não é essa. A questão é de representatividade. Se nós considerarmos que nós vivemos num país onde, vamos botar assim, 50% da população é negra, se eu pegar qualquer universo de 10, 15, 20 pessoas, é esperado que de 15, 20 pessoas, 7, 10 sejam negras. Né? Afinal de contas, esse é o universo. E aí, quando você pega o universo de 15 diretores do Banco Central, eu tenho um negro. Sim. Uma coisa errada com essa representatividade. Tem alguma coisa errada nesse processo, e a leitura às vezes é assim, Carlos, eu vou te dizer muito pessoalmente, dentro do ESG, dentro dessa nossa temática e dentro da realidade que se vive. Né? Eu me recordo da minha turma de mestrado, de 13 anos atrás, eu era o único negro. Tudo bem, mais maduro, lógico. Também tem o etarismo, não se esqueça disso. Tem o etarismo. Eu estou passando já por esse momento. E o mercado é muito cruel nesse sentido. Agora, é necessário que dentro do espaço que a sociedade não tem, dentro da sociedade que nós temos hoje, que não tem mais espaço em razão da legislação, em razão de não estarmos mais velando essas situações, o que torna transparente torna-se objeto da lei. Então, a gente, efetivamente, carrega para os braços do jurídico, de modo que o jurídico dê uma assistência tal qual. E a leitura pontual que se faz é que racismo é crime. Injúria racial também é equiparado ao nível de crime. Então, se você faz injúria racial, você discrimina de modo racista, veja só, o racismo ele está para a negritude como algo no seu histórico dentro do processo de miscigenação brasileiro. Não é nenhuma novidade. Ninguém ensina uma criança assim. A criança não nasce racista. As pessoas ensinam a criança assim. Verdade. E quando você ensina, você perpetua uma ação, um modelo padrão de discriminação. Aí você pensa... Eu participei de uma entrevista uma época, eu vou citar rapidamente aqui para você que nos ouve. Era uma seleção para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e a entrevistadora ficou muito impressionada porque na entrevista essa pessoa falava francês e ali naquele momento eu percebi e fiz uma pergunta e ela se espantou, mas você fala francês? Eu digo francês e inglês. Mas como você fala francês? Eu estudei francês. E começou a conversar em francês. E
na medida que ela conversava, eu também conversava, eu apresentava algumas coisas da economia, o bate-papo era economia, alguns voos da economia da Universidade de Sorbonne, da Universidade da Paris 7, enfim. O professor Nassi Sachs, da área de economia e meio ambiente, enfim. Aí ela, nossa, mas você para mim, você era congolês e não brasileiro. Eu não posso ser brasileiro e falar o francês muito bem, nem como eu falo minha língua portuguesa, porque eu sou nato brasileiro. Se fosse senegalês ou congolês, que a língua natal é francês, tudo bem. Seria, não, tudo bem. Estou impressionada que você, preto, fala francês. Carioca, né? Natural. Então, esses espantos... Impressionante, né? Isso ainda é impressionante no ambiente corporativo, no ambiente da sociedade, e isso também incomoda. Dentro do ESG, esse processo ele é de mudança de página, tá? E você falou uma coisa interessante, incomoda. Então, as empresas têm que fazer hoje para mudar isso. E aí você imagina uma comunidade quilombola, vulnerável, que é uma comunidade quilombola. Você não tem um vereador, não tem uma base política, você não tem representatividade. Quem que vai olhar para você? Né? E aí você fica debaixo do sabugo de algum latifundiário grande ou algo que o valha nesse sentido. Então, o papel da empresa nesse processo é fundamental para que dê eu não diria nem mais autonomia e liberdade. Eu acho que se a gente tratar com respeito e acolhimento, é tudo o que eles precisam, respeito e acolhimento. Eles não precisam de favor, não precisam que ninguém pegue no colo e leve, nada disso, só deixa de ser quem eu sou. É o cara que vai lá, pega o pilão e amassa a farinha para fazer a farinha. Isso. Não tem problema nenhum, ela não quer um ar-condicionado, não é isso. Ela quer viver conforme os ancestrais sempre passaram, que aquilo seja respeitado. Respeite meu modus operandi, meu modus faciente, meu modus vivendi. Não existe mais a relação em que você vai lá trocar espelhos com os povos originários e achar que está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Eu estou trazendo sucesso para você. Branquitude, não é dessa forma. E aí, o ESG, como eu falava antes, ele vem trazendo uma página outra, um princípio estabelecido que tem o mutate mutante de todo o processo de evolução da sociedade, tá? O ESG não é pétreo, acho que a gente muda, a língua é viva, ainda mais uma estrutura. Exatamente. O princípio como o ESG não vai ser pétreo. Mas a leitura é, na medida que a sociedade vai se transformando, quanto à inserção do mercado no ambiente de comunidades de povos que eram relativamente não conhecidos até o momento, isso vai promovendo no ambiente das grandes corporações mudanças para a abertura de postos de trabalho para essas comunidades, sim. As universidades também, a questão não está só no mercado das grandes corporações, não. As universidades precisam de uma leitura dos princípios de ESG também, no sentido de fazer valer essa diversidade que falávamos há pouco, de reduzir o etarismo, essa diversidade que é estabelecida aí, hoje, sobretudo pelo segmento LGBTQIAP+, a comunidade negra, a comunidade preta, do ponto de vista do quanto está se inserindo e tendo seus valores para isso. E o ESG vem com esse princípio de adequação. Eu tenho muito essa leitura para os próximos 20, 30, 50 anos. Vamos nos adequar a novas realidades, porque a realidade está posta. Não há mais espaço para o racismo e para... Não tem como retroceder mais nisso. Não vai voltar. Oi? Não tem como retroceder mais. Não há. O ESG é o modus operandi do século XXI. Isso não vai mudar. O que está acontecendo agora são ações mais desveladas, onde há ação de combate. Aí é legal porque você vê algumas coisas desse tipo. Você vê uma mulher hoje, a presidente do CNJ, juiz Adriana Cruz, presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é bastante bom, uma mulher negra. Pelo menos é uma. Não. A ascensão está lá. Você vê ministros, você vê Você tem hoje no Conselho da Presidência profissionais negros também. Mas não é só da negritude, existe espaço para todos. Agora, a leitura do aceite desse todos é que é a questão, né? O Pacto da Branquitude permanente. Quem é o todos que você está falando, cara? Quem é o todos que está permitindo? Então, ninguém está permitindo, a conquista é válida. A outra leitura é meritocracia, no ponto de vista do ESG. Como é que está o mérito? Não, meritocracia aí é contrassenso. Por que não é contrassenso? Porque a meritocracia hoje é velada por uma série de questões pontuais, além do fisiologismo e coisas outras. E no ambiente corporativo, o que se quer muito mais é competência. E aí a competência ela não tem cor. Não tem olhos verdes, não tem olhos castanhos escuros,
Cabelo crespo, cabelo mais alisado ou liso. O problema é que se eu colocar todo mundo na mesma régua, os negros têm uma como é que se diz? Eles vão largar como se largasse 10 metros atrás da linha de largada. Exato, ainda é o processo. Esse é o problema. Sim. E aí é difícil que as pessoas entendam isso, tiveram menos oportunidade, menos acesso a conhecimento, à escola e tudo mais. Tem os casos que, mas aquele ali estudou, ele é esforçado. Não, ok, ele é esforçado, mas se você tivesse dado o básico para todos, haveria outros. Simples assim. Simples assim. E aí, claro, no histórico da relação com a sociedade de negritude, a negritude foi muito acachapada, foi muito dita, foi muito mal vista, foi pintada, desenhada como algo que era sempre ruim. E isso diminui a autoestima de toda a negritude, Ainda é até hoje. Diminuir a autoestima do indivíduo faz ele entender que ele faz parte daquele pedacinho que deixaram para ele. É como na gestão pública de lazer no período do verão, a Prefeitura do Rio de Janeiro estabelecer lá o piscinão de Ramos para ninguém poder ir. Marco Leme, Leblon, Arpoador, não deixa o piscinão de Ramos, está segregado ali. E aí, não, Rafael, não é isso. Para todos. Estou falando do Rio de Janeiro aqui, né? No caso do Rio de Janeiro. O piscinão de Ramos está lá, maravilhoso. Não, mas eu saio do Leme e vou para o piscinão de Ramos. Ninguém te rechaça, mas quando a pessoa sai dali de bom sucesso, olaria, e vai lá para o Leme pegar uma cor, levar o farnelzinho dele, que eu vou chamar de farnelzinho, né? O farnelzinho, vai levar o franguinho, a farofinha. Não precisava citar a composição. Estamos levando, né, rapaz? Mas enfim, sim. Para a Praia da Urca, que não tinha onda, e por aí vai. Não tinha onda, exato. E aí você vê, qual é a leitura? E a boia era de câmara de pneu de caminhão, aquela preta. Aquela enorme, pretona, é verdade. Salve anos 80, maravilha. Quem nunca levanta a mão. Quem nunca, né? Quem nunca? E a leitura ainda é essa, um pouco da questão da autoestima da negritude. E hoje, por conta... E aí é um ponto que é necessário chamar a atenção. Você falou do assédio sexual no ambiente corporativo. E aí eu falo do feminicídio, eu falo da LGBTQ-fobia, eu falo da questão do nordestino, do nortista do norte do país, eu falo do manauara, do acreano, eu falo do Roraima, do Rondônia, e eu falo do Nordeste brasileiro. Quanto no Nordeste brasileiro isso é construído e você chega no Nordeste e o Norte, o nordestino e o nortista chegam no Sudeste, e se a gente falar assim, não, mas eu sou sudestino, isso tem na língua portuguesa, aí precisa ampliar o vocabulário. Porque tem que dar no Nordeste é nordestino, se você é do Sudeste, você é sudestino, se você é do Sul, você é sulista. Aí é para entender, né? Exatamente. Qualquer professor de língua portuguesa com alguma razoabilidade de conhecimento vai me dar o de acordo. Né? E aí a leitura qual é? Há essa divisão também do Norte-Nordeste, Sul-Sudeste, Nordeste e Sudeste, sobretudo, porque aí São Paulo, Rio é terra da oportunidade. Você vai lidar com o nordestino, qual é a figura representativa do nordestino para você? Agora, fala para mim, porteiro. E qual é a do negro? Auxiliar de serviços gerais, faxineiro, assessorista, segurança. O negro não pode ter um mestrado, um doutorado e falar 2, 3 línguas? E ter acesso a um determinado staff dentro da sociedade, do ambiente corporativo? O ESG está tentando fazer essa mudança de página, mas isso é gradual, a gente não vai ver isso nos próximos 5, 10 anos. Vamos aguardar mais. Deixa eu chamar aqui os nossos comerciais. Antes, atenção, cliente Connect, você sabia que pode ganhar 100% de desconto na sua mensalidade? Para participar é super fácil, basta indicar um amigo e pronto. Acesse nosso site www.connectrj.com.br e saiba mais. Com a fibra ótica da Connect, você está sempre 100% conectado. Aproveite nossas promoções, temos o plano ideal para você. Connect Internet, a melhor conexão da região. Quero falar com você, agora a Geração Tempro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãotempro.com ou então @geraçãotempro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempre também.
Bom, Rafael, estamos chegando aí no final do programa, infelizmente, o que é bom dura pouco, vamos ter que marcar uma outra data para continuar esse bate-papo. Deixo aí uns minutinhos para você poder fazer o encerramento para a quantidade enorme de pessoas aí que já mandaram mensagem para você e tal. Tem algumas meninas querendo autógrafo e tudo mais, então depois eu vou repassar a você. Espero que Carla saiba dessa situação, eu vou deixar tudo claro. Por favor, as claras. O programa, pode deixar. Olha, em primeiro lugar, me honra essa oportunidade e subida a honra, elevada a honra estar aqui nesse espaço, com essa abrangência, com essa capilaridade que tem o Ondas Play, tá? Para discutir ESG. E me honra ainda mais a capacidade de contribuição, ainda no meu processo de acúmulo, que a gente não está pronto, né? A gente nunca está pronto, né? A gente está sempre construindo conhecimento. A gente constrói conhecimento, o saber tem um só, né? O universo está com ele, né? E o fato de esse tema ser abrangente e ter essa sensibilidade, talvez exigir aí um outro programa, com certeza. Ele mais uma vez sustenta essa capacidade de discussão. O fato de exigir mais um programa que pontue as realidades que o ESG traz para um processo de transformação dessa relação sociedade-indivíduo, sociedade-pessoas, sociedade-comunidade, sociedade sócio-culturas diferentes. O ESG traz isso dentro do ambiente corporativo e qualquer ambiente, até sobretudo público, para entendermos que essa necessidade ela não tem mais como voltar. É um caminho sem volta, no sentido de melhorar as relações sociais no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo e fazer valer com que a grande corporação, as grandes corporações, sejam elementos, agentes econômicos, partícipes de um processo de desenvolvimento econômico sustentável com essa realidade de governança corporativa cada vez mais patente. Para que a empresa tenha na sua marca uma valorização socioambiental efetiva. Legal. Muito obrigado. Deixamos aqui o programa de portas abertas para você. Sempre que você desejar, esteja à vontade. E eu destaco aqui, a gente falou muito sobre grandes corporações, para encerrar, a questão das pequenas e médias empresas, que também têm uma participação nessa sociedade muito grande, por conta do PIB que ela movimenta, que é gigantesco. Né? Exato. Na outra, dois encontros atrás nós falamos sobre isso. Então, quem tiver curiosidade pode pegar no YouTube e ver o programa anterior. E destacando que é um caminho sem volta, isso não vai mudar. Então, a gente sempre diz aqui no programa, o pai do ESG é o bolso, e o ESG é o modus operandi do século XXI. Isso não muda, é um caminho sem volta, a gente tem que se adestrar nisso. Mesmo porque nós já evoluímos como sociedade. Ainda tem muito caminho? Tem um caminho gigantesco nisso aí, de caminhada. E você falou uma coisa do ensinamento, né, para não ser racista, e me lembrou de um filme que eu recomendo que todos assistam, que é Mississippi em Chamas. Mississippi em Chamas. Personagens, Gene Hackman e William Dafoe, eles são agentes do FBI, estão investigando um assassinato logo no Mississippi, um estado que já foi racista, não é mais, né? Assim, né? Deixa assim para a gente poder terminar o caminho. E aí tem um determinado momento que o Gene Hackman, do FBI, conversa com a esposa de um dos caras da Ku Klux Klan, né? Da KKK. E ela fala para ele, a gente, quando nasce, nós somos ensinados a ter ódio. Nós somos ensinados a odiar desde pequeno. Aí a gente cresce e percebe que não é mesmo assim. Mas quando a gente olha em volta, todos já estão dessa forma. Então, como que eu vou ser o dissonante disso tudo? Então, você se anula, né? Mas você não compactua com aquilo, mas você se anula. Então, é algo que a gente precisa falar e muito ainda. Já evoluímos, crescemos como sociedade. Eu acho que agora tem a questão pessoal de cada um de nós. O que a gente pode fazer quanto a isso, né? Não basta dizer que eu sou contra o racismo. Basta que eu atue efetivamente e tome posições. Mesmo que isso me custe algum capital político, alguma pessoa fica aborrecida ou não, mas esse é o certo a ser feito. Então, Paulo Freire tinha uma frase interessante que me interrompeu. Paulo Freire tinha uma frase muito interessante que diz o seguinte: se você não está do lado do oprimido, você está do lado do opressor. Se anular, você está dando voto para o outro que tem maioridade
tem a maioria no processo. Então, mais uma vez, Rafael, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. E a você que ficou comigo até esse horário, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira no mais Jornada SG. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.